dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, prazer, meu nome é Davi Ferno, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Hoje, seguindo a sequência de vídeos do Laboratório de Física Ambiental 1, né, feito no segundo período, hoje a gente vai explicar MRUV, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, tá? A gente vai mostrar aqui, eu vou mostrar no caso, né, o relatório que a gente fez em grupo. Esse é o objetivo do Laboratório de Física, porque a gente só gravou algumas coisas e tal, então é melhor eu passar para vocês o que a gente colocou no relatório. E tem imagem, alguns têm imagem, tá? Vai ficar bem interativo. Não sei se esse tem, mas tem alguns que tem, então é bom acompanhar. E é bom que você já aprenda o conteúdo, é bom que eu reviso o conteúdo e assim todo mundo sai ganhando, beleza? Então antes de começar o vídeo, já vai deixando o like, curtindo, compartilhando esse vídeo. Bora pro vídeo. Então bora lá, vou começar a gravar. Tá aqui no nosso relatório MRUV. Esses aqui são os integrantes e tal, o nome da professora, que aqui eu vou passar. O objetivo era investigar o movimento retilíneo uniformemente variado em postes sobre determinados pesos que a gente colocava, vocês vão entender, na frente era uma linha e tal, era puxado por uma linha, um carrinho, e a gente botava uns pezinhos. Eu acho que tem imagem aqui, eu vou mostrar, tá? Aqui está a definição, eu não vou ler essa definição, tá? Mas, sendo bem breve, a gente vai usar a fórmula aqui da velocidade igual a V0 mais AT, e se a aceleração permanecer constante, usamos o S. Então se aqui é para aceleração constante, então aqui é para aceleração quando ela não é constante, tá bom? Deixa bem claro aí. Então quando ela não é constante a gente usa isso, quando ela é constante a gente usa o sorvetão. SO igual a S igual a SO mais V0 mais VOT mais AT quadrado sobre 2. Aqui são os materiais, né? Como no vídeo da primeira, né? Do primeiro vídeo que a gente fez, do laboratório, né, de Física Ambiental 1. Eu botei alguns materiais que a gente ainda estava aprendendo, eu expliquei lá no vídeo. Então teve muito mais materiais, só que como a gente tava iniciando assim o relatório, a gente não colocou todos, tá? Mas no relatórios em diante vai aumentando. Eu acho que no próximo talvez não, mas nos finais vai estar todos os materiais, beleza? Então deixar bem claro aí. Aqui está o procedimento, aí sim o procedimento eu vou ler. E eu vou dar uma explicada, né, se precisar. O experimento se dá pela análise do tempo do carrinho entre os sensores. Quando de início começamos com 10 centímetros entre os sensores, onde o primeiro sensor ficou em cima do primeiro carrinho, ou seja, ele ficou fixado, e o segundo sensor ficou dinâmico, ou seja, ele ficou alterando as distâncias. Em seguida fomos aumentando de 10 em 10 até 80 centímetros. Porém, vale ressaltar que no processo tivemos a presença de um peso de 30 gramas na ponta, fora os 9 gramas presentes na base, tá? E deixamos a gravidade agir para que o carrinho acelere com a queda desse peso, né? Então aqui tá a imagem. Lembra aquele pezinho, olha aqui, que eu estava mostrando, vou dar uma aproximada. Eita, aproximei demais aí. 500, homem. Ah, poxa, 500 foi muito. Aqui, ó, tinha esse pezinho aqui. Então esse bichinho aqui pesava 9 gramas, fora que a gente botou mais 30, né? Mais 30 gramas para dar um peso maior. Aqui estava o sensor, o primeiro sensor, e aqui estava o dinâmico, que a gente aumentava de 10 em 10, beleza? Essa era a ideia. Para medir o tempo entre os sensores, usamos um cronômetro, e para mover o carrinho usamos um fluxo de ar. Eu acho que não tenho gravado aqui, mas a gente ligava o fluxo, e esse fluxo ele agia dentro desse metal aqui, ó. Ele meio que, esse metal é cheio de pontinhas e dava para sentir o ventinho saindo. Então o fluxo de ar agia nisso aí, tá? Medindo 3 vezes em cada espaço percorrido. Exemplo, 3 vezes de 20 centímetros a 30 centímetros. Lembra que a gente aumentava de 10 em 10? Então a gente media 3 vezes o tempo, tá? Depois a gente media mais 3 vezes, por exemplo, de 20 a 40 centímetros e assim sucessivamente, de 20 a 50, 20 a 60.
O nosso objetivo era calcular os tempos, calcular sua média, elevar ao quadrado, né, o tempo, e colocar na fórmula do sorvetão, né, para saber a aceleração, e sabendo a aceleração, colocamos nessa daqui para saber a velocidade, beleza? Diferentemente do MRU, para darmos o procedimento ao MRUV, vale ressaltar que o primeiro sensor, o MRU ficou 20 centímetros do carrinho do segmento preto, e no MRUV esse mesmo sensor ficou agora em cima. Então, calma aí. Então quer dizer que essa prática 3, talvez eu tenha colocado aqui errado. Talvez essa seja a prática 4. Então, mas não tem problema. Quem não entendeu isso aqui, eu vou estar explicando o DMRU, aí depois vocês associam e tal, beleza? E essas coisas. Então aqui o que eu tô falando é que só mudou os sensores, beleza? Aqui tá o que? Tá a nossa tabelinha, né? A gente fez a tabelinha. A seguir, revelamos a tabela que relaciona tempo, velocidade, distância e aceleração. Medimos 3 vezes o tempo percorrido, aquela mesma coisa lá de cima. Calculamos a média, o tempo médio ao quadrado, a velocidade e a aceleração adquirida. Aqui, né, tá os dados, velocidade inicial, velocidade final, aceleração, o tempo médio ao quadrado e tal, essas coisas. Temos o erro. Para calcular o erro, a gente pega o somatório, né, da subtração em módulo da aceleração média menos a aceleração de cada medição, dividido por n e multiplica por 100 e tal. E é isso aí. Aqui tem os gráficos, né, com relação a isso. Eu não quero deixar o vídeo muito longo. Aqui tá os gráficos com relação a isso. Em quase todas as práticas, se não todas, vai ser uma reta, tá? A ideia é ficar uma reta. Então a gente botava aqui. Conclusão. Fomos percebidos. Acho que foram. Ah, sim, foram percebidos. Fomos, estou viajada mesmo. Foram percebidos muitos dados durante esse experimento. E com eles foi possível entender que o movimento retilíneo uniformemente variado, onde ao contrário do MRU, que é movimento uniforme, a aceleração não é constante e cresce com o tempo. Também é possível observar que os gráficos são representados como lineares. Isso caracteriza que o movimento é como variável e retilíneo. Entender o movimento retilíneo uniformemente variável é extremamente importante, já que ele está presente em todos os dias do nosso cotidiano. Isso aí é fato, né? No dia a dia aí do trânsito, tá? Essas coisas vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? É isso aqui. Eu acho que eu deixei o mais claro possível aqui para vocês. O cronômetro, para deixar bem claro como é que era o cronômetro. A gente botava numa função específica do cronômetro para ele calcular isso aí. Aí eu não vou lembrar, eu acho que era a função 2. Tinha várias funções no cronômetro. Ou era a função 2 ou era a função 1, mas eu acho que era a função 2. Tá? Eu acho que tinha até a função 5, acho, ou era até a função 6. A gente botava na específica, que era a função 2, se eu não me engano. E a gente coisava. Ele coisava automaticamente pra gente, tá? Então a gente clicava, ele media lá. Aí depois que ele media, a gente zerava e a gente fazia de novo a medição. Aí ele vai lá e calculava de novo, dava um valor. A gente ia lá, zerava e assim sucessivamente, beleza? Então a gente fazia muitas medições, a gente fez muita medição. Esse dado aqui foi preenchido mesmo, mas essa daqui foi cálculo, e essa foi tempo medido, tá? A gente que mediu esses tempos. Aqui é aceleração, cálculo, tudo cálculo, beleza? Mas é isso, espero que tenha gostado desse vídeo. Eu vou fazer um vídeo agora de MRU, tá? Eu creio que eu acho que talvez eu errei ali na ordem, era para ser MRU e acabou que foi MRUV. Então pode ser que eu poste primeiro o vídeo do MRU e depois esse, ou faço o contrário, eu posto o do MRUV, que é esse, e depois posto o do MRU. Eu vou ver, depois eu vejo isso aí na edição.
tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Valeu, falou, abraço!